Vamos chegando, povo, para a gente fazer aquela revisão de um assunto que está bem legal, bem tranquilo, não é? E aí a gente vai, então, nessa aula, que é a nossa aula 20.2, né, professora? Justamente, a gente vai fazer aquela revisão da aula, né, dos aspectos abordados sobre sucessão, comunidades biológicas. E vamos então para a nossa telinha. Vambora! Isso aí, aula 20.2. Vamos lá, comunidades biológicas. Nessa aula a gente abordou, né, as fases como é que eu posso dizer? Desse início, né? Ecsese, seral, clímax. Cada fase dessa a gente abordou os conceitos, né? A ecsese seria o quê, professora? Aquela fase inicial, que a gente até citou, brincou, né? Que seria aquela amizade, né? Aquele início. Então, seria o quê? Os primeiros organismos a ocupar um determinado meio, espaço, né? Poderíamos dizer assim. E o exemplo bem clássico aqui da ecsese, que a gente falou, bem, né? Que a gente comentou, foi sobre os organismos pioneiros. Nesse caso aí, os líquens, né? Que a gente até fez como é que eu posso dizer, uma associação, né, que eles são os organismos pioneiros e depois de um determinado momento, né, após os líquens, nós temos as gramíneas, depois os primeiros insetos, e ali já se estabelece, né, uma população, uma comunidade biológica, né, e a partir daí nós já temos uma outra fase, que é a fase seral, que não é cereal, pessoal, é seral. Essa fase, ela já vem caracterizada, por exemplo, pessoal, já pelas briófitas, né, que seriam o quê? Plantas de baixa estatura, avasculares, né? E a partir desse momento, não só as briófitas, né, mas os organismos que fazem a ciclagem da matéria, posteriormente mais insetos, já temos aí pássaros, né, ocupando, podemos dizer assim, ocupando aquela comunidade. E o ápice, né, é óbvio, né, professor? Briófitas e pteridófitas, isso mesmo. E o ápice, né, que já seria assim o casamento, podemos dizer assim na brincadeira, mas é o clímax, que é a estabilidade da comunidade, é quando ela chega no seu ápice, na sua melhor fase, a gente pode dizer assim. Né? Então, nós já temos um conjunto de populações que vivem nessa comunidade, que é o conceito de comunidade. Falamos também que dentro da sucessão nós temos dois conceitos. A sucessão autogênica, que seria fenômenos internos, e a alogênica já seria a função externa. Né? A autogênica, aí eu posso citar também a questão da sucessão primária e a sucessão secundária. Né? A primária seria um ambiente assim recém-criado. Né? Mais uma vez aí o exemplo aí da rocha nua, né? E a partir daquele momento que a gente tem aquela rocha nua, no qual depois de algum tempo a gente tem o surgimento dos organismos pioneiros, nesse caso os líquens. Só revisando aqui para vocês, os líquens é aquela relação mutualística entre fungos e algas, tá bom? E nós temos também a sucessão halogênica, que já seria fenômenos externos, podemos dizer aí, tempestades, algo externo também vai compreender a questão da sucessão. E a gente deu o exemplo aí, né, da sucessão, como que ela ocorre de acordo com essas fases que acabamos de citar, ecsese, seral e clímax. É muito importante você, estudante, saber identificar essas fases, porque às vezes nas questões que vocês vão ver ou vão ser abordadas até mesmo aqui na aula, vocês vão perceber que esses conceitos, eles vêm para que você possa poder diferenciar eles. Então você vai ver uma questão que de repente é um texto, mas às vezes ela só quer em cima daquele texto que você interprete para você conseguir identificar qual fase se encontra, tá ok? Perfeito, então, pessoal, prof. Essa aí foi mais uma revisão da aula 20.2 e eu aguardo vocês até daqui a pouco na atividade de sala. Tchau, tchau.
É isso aí, né? Voltamos. Rapidinho, só um tempinho para você ir beber um golinho de água e aí estar conversando com seus colegas, conversando com o professor presencial para tirar alguma dúvida. E professores presenciais, nós estamos aqui à disposição sempre de vocês, né? Seja independente do horário, a gente vai estar ali tentando trazer aí a solução de algum problema, tá bom? E aí nessa aula a gente colocou aí, se não me engano, foram 5 ou 6 atividades, questões? Se não me engano, tem 5 questões. 5 questões, ok. Então, você já observou o seu material, agora a gente vai, cada um, trabalhar cada tópico dentro dessas alternativas, tá bom? Vamos lá, dentro das questões. Então, vamos lá. Meu diretor corta para a telinha, tirando dúvida, resolução da atividade de sala. Vamos pontuar, então, a questão 1. Mais uma vez, né, ela fala sobre sucessão ecológica, que é o processo gradual e ordenado de colonização de um ambiente por seres vivos, em que a composição das comunidades ela se altera ao longo do tempo. A sucessão ecológica ela passa por 3 fases. Comente sobre a fase denominada clímax. Só de início, né? A professora aqui já dando uma deixa aqui para vocês, para ela chegar na fase clímax, ela vai ter que passar por 2 fases anteriores. Quais serão essas fases anteriores? A ecsese e a seral. Mas ele quer mesmo saber, né, o comentário sobre o clímax. Né, que na fase clímax, a comunidade ela atinge elevado número de espécies e apresenta grande quantidade de biomassa e os nichos ecológicos eles são ocupados. É o ápice, né, a melhor fase ali, tá tudo transcorrendo bem, tem um equilíbrio ecológico que permite a fase clímax. Só que para chegar nessa fase, vamos lembrar que tem que anteceder fases anteriores. Não é simplesmente ela surge do nada. Então, tem que sempre lembrar, pontuar aquilo que eu falei para vocês, né? Sempre relembrar os conceitos anteriores e estudados. Lembrando que nessa fase clímax, como a gente trabalhou ali na aula, você vai ter aí um ápice do número de indivíduos por populações, né? Então, você já tem estabelecido o período, né? A taxa de nascimento, de mortalidade, tem ocorrido de forma natural e todas esses indivíduos que estão constituindo cada uma dessas populações e, respectivamente, a comunidade, ela consegue ter nesse ambiente todas as suas necessidades, ou seja, todos os seus recursos disponíveis, como o espaço, o alimento, os parceiros, né? Aquele período para aquelas espécies, né? Mais os mamíferos, que tem aquele cuidado parental, né? Então, eles vão conseguir desempenhar nesse ambiente, nesse ecossistema, agora todas as suas atividades, que a gente relaciona, que a gente já viu uma aula sobre isso, a questão dos nichos ecológicos. Então, eles conseguem se alimentar em períodos distintos, eles têm esses recursos disponíveis, então está tudo não em equilíbrio, né? Como eu falei, eu não gosto dessa palavra, mas está tudo estabilizado, tá certo? Então está tudo ocorrendo de forma natural, isso sem a interferência ou intervenção humana, tudo bem? Isso mesmo. Questão de número 2. Vamos lá, vamos fazer a leitura aqui dessa questão. Vamos lá. 2 é o seguinte, etapa após etapa, essa comunidade pioneira evolui até que a velocidade do processo vai começar a diminuir, chegando a um ponto de equilíbrio, no qual a sucessão ecológica atinge o seu desenvolvimento máximo, compatível com as condições físicas do local. Então, nesse enunciado, a gente consegue verificar que ele está falando de 2 situações distintas. Um início, quando ele fala de comunidade pioneira, marca pra gente, professora, por favor. Comunidade pioneira, né? Então, quando ele fala dessa comunidade pioneira, já dá um indício que a gente está iniciando um processo, né? E, no caso, uma sucessão aí pioneira ou uma sucessão primária, tá? E aí você vai ter
no segundo parágrafo ali, você diz assim, no qual a sucessão vai chegando ao seu ponto de equilíbrio, no qual a sucessão ecológica atinge seu desenvolvimento máximo, que é compatível, então, com essas condições que estão sendo disponibilizadas nesse ambiente. Então, a segunda fase está falando de um processo que vai diminuindo, finalizando. Aí a questão diz, marque a alternativa que identifica a comunidade inicial e o desenvolvimento máximo dessa sucessão ecológica. Eu acho que tem alternativas, né? Isso aí, vamos analisar as alternativas. Então, vocês já sabem Joga aí. que vocês têm que marcar, né, a comunidade inicial e Pode o jogar desenvolvimento todos, prof. máximo. Vamos lá. Alternativa A, halogênica e seral. Alternativa B, seral e excese. Alternativa C, excese e clímax. Alternativa D, halogênica e autogênica. Alternativa E, clímax e autogênica. Então, a gente já consegue identificar que a fase inicial é a excese, né? Isso. Então, a gente já tem aí a letra C. De cara, a fase né? de finalização, a fase de superação de todas as etapas é a clímax. Então, a alternativa correta é a letra C. É a alternativa C. E de cara, gente, vocês já podem estar descartando as outras alternativas. Deixa eu fazer uma setinha mais bonitinha aqui para vocês. Pronto. Marquei aqui. Ficou bem mais fácil. Então, gente, vamos prosseguir, tá bom? Ah, professora, e essas outras? Aí é só para confundir a cabeça de vocês, tá bom? Clímax, aí ele troca, ele joga, coloca o clímax como se fosse a inicial, a autogênica como se fosse o desenvolvimento máximo. A gente sabe que não é. O que mais se encaixa dentro do que foi abordado dentre as fases é a excese e a clímax, tá bom? Alternativa C. Então, vamos lá agora para a questão de número 3, tá bom? É uma questão da PUC-Rio. Então, Krakatau, uma ilha do tamanho de Manhattan, localizada entre Java e Sumatra, foi destruída em 1883 após uma série de poderosas erupções vulcânicas. Apenas um pequeno pedaço da ilha original permaneceu acima do nível do mar. Então, uma ilhotinha, né? A gente pode dizer assim. Essa pequena ilha, chamada de Hakata, não possuía qualquer vida. Era uma ilha estéril, mas a vida logo começou a surgir novamente. Então, pensa bem, né? Aquele exemplo ali, né? Através das larvas vulcânicas, surgiu um pequeno pedaço de ilha. Esse pequeno pedaço de ilha se resfriou, essas larvas, essas rochas se resfriaram e depois de um tempo a vida começou a surgir novamente. Houve um desastre natural, a ilha foi destruída e depois ela emergiu novamente com essas características agora, né? Totalmente desnuda, desprovida de vida. Justamente. Vamos analisar agora, né? Quando o biólogo Wilson, já resumi aqui, diz que a vida logo começou a surgir novamente, ele estava se referindo a que fenômeno ecológico? Né? Vamos pensar aí. De cara eu já consigo identificar. Né? De cara a gente já consegue identificar. Quando a gente tem algo que é recém-criado, no caso dessa ilha, eu tenho o que eu chamo de quê? De sucessão, tá bom? Ao fenômeno que começa a surgir, né? Nesse caso aí, gente, a gente tem o que a gente chama de sucessão primária. Depois que aconteceu aquele processo de resfriamento, tá bom? Das rochas, aí depois de um tempo a gente tem os organismos pioneiros. Quem são esses organismos pioneiros? Os líquens, tá bom? Aí a gente tem o primeiro processo que a gente chama de sucessão primária. Mas vamos analisar aqui as alternativas. A alternativa A, ela fala que essa vida aí, ele estava se referindo ao fenômeno de sucessão secundária. Sucessão secundária, gente, ela acontece quando já se tem um ambiente criado e por algum fenômeno, uma queimada, um desmatamento, esse ambiente ele é reocupado. Aí nós temos uma sucessão secundária. Então, a alternativa A já descarta ela. A alternativa B fala da biomagnificação. Também nós nem citamos isso na aula e
tá bem longe, né, do que o texto propõe. A alternativa C, que é a que responde a questão, né, vou até marcar aqui para vocês, é a que melhor responde sucessão primária, que é um ambiente recém-criado que logo, depois de um tempo, começa o quê? A surgir vida. A alternativa D fala de insularização e a alternativa E, isolamento geográfico, que não é, tá bom? Nós temos mais outra questão para a gente comentar agora, que é a questão, se liga no Enem, que é a questão 4, que a gente vai fazer a análise dela. Vamos lá. As queimadas comuns na estação seca em diversas regiões brasileiras podem provocar a destruição da vegetação natural. Após a ocorrência de queimadas em uma floresta, é correto afirmar que... Vamos analisar aqui. Somente após o retorno dos animais é que as plantas voltarão a se instalar. Oi? Somente após o retorno dos animais é que as plantas voltarão. Não, sempre é. Lembra da cadeia alimentar? Sempre vem os A organismos vida pioneiros. precisa iniciar com a fonte de energia, né? Então não vai ser com os animais. Letra B. Vamos lá, alternativa B. A colonização por espécies pioneiras facilitará o estabelecimento de outras espécies. Nos faz pensar. Letra C. A comunidade clímax será a primeira... A gente já viu, né, desde a revisão que a última é a clímax. D. Com o passar do tempo, ocorrerá sucessão primária. E letra E, após o estabelecimento dos líquens, ocorrerá a instalação de novas espécies. Vamos lá, gente. Então, a alternativa que melhor responde a questão é a alternativa B. A colonização por espécies pioneiras facilitará o estabelecimento de outras espécies. Sempre, né, estabeleçam espécies pioneiras, o início. Aí, através dela que a gente vai ter... Tá bom? A estabilidade para que outras espécies venham a habitar aquela localidade, aquela região ali. Vamos prosseguir agora para a questão 5. Sucessão ecológica representa o processo de mudanças sucessivas nas comunidades que compõem o ecossistema. Durante esse processo, vários eventos ocorrem ao longo da sucessão, até o estabelecimento de uma comunidade estável. Sobre esses eventos, são feitas as seguintes afirmações. Aí a gente tem essas opções. 1. A produtividade primária bruta aumenta no início do processo, depois se estabiliza. 2. A diversidade das espécies aumenta, assim como a biomassa, atingindo o máximo no clímax. 3. A reciclagem dos nutrientes aumenta no início do processo, tornando-se mais rápida. 4. As cadeias alimentares tornam-se mais simples. O que ele está pedindo aqui? Durante o processo, vários eventos ocorrem para a gente ao longo, analisar... Para colocar sequência? Analisar essas afirmações e verificar quais são as afirmações que estão corretas. Tá bom? Então, analisando essas afirmativas. E a afirmativa 4, né, as cadeias alimentares tornam-se mais simples, pois aumenta o número de nichos ecológicos. Então, estão corretas apenas alternativas. Quais alternativas estão corretas? Voltando aqui, nós temos a primeira alternativa que está correta. Vou colocar aqui um C. Tá? Nós vamos ter a segunda alternativa que está correta. E também vamos ter a terceira alternativa que está correta. Então, a alternativa que melhor responde a essas afirmações é a alternativa B de bola. Então, a gente está finalizando agora a nossa atividade, tá bom? E esperamos ver vocês, né, na nossa próxima aula. Até já! Até, galera!